Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer nesta manhã, tarde ou noite, quando você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo, mais uma palavra de Deus que certamente vai abençoar a tua vida, assim como abençoou a minha vida hoje, eu lendo esse texto. E peço, por favor, que você deixe seu like aí, se inscreva no canal, se não for inscrito, e comente, acione o sininho das notificações para você ser notificado quando lançar um novo vídeo. E, acima de tudo, querido, compartilhe esta mensagem. Nós precisamos que a mensagem de Deus seja espalhada pelos quatro cantos da terra, e eu e você somos instrumentos de Deus para fazer isto. Se eu trazendo a mensagem e você compartilhando, juntos estaremos levando a mensagem de Deus para a humanidade. É isso que a humanidade precisa hoje, da palavra poderosa de Deus. Eu quero ler para nós nesta manhã, neste dia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 20. Primeiro Reis 17, 20, que diz: Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Amém. Às vezes, meus amados, questionamentos vêm em nossos corações. Às vezes nós fazemos indagações a Deus e muitas vezes não temos respostas de nossas indagações. Nós percebemos que quando nós olhamos para dentro da nossa vida, nem sempre a nossa vida condiz, vai ao encontro daquilo que nós queremos. Todos nós queremos uma vida folgada, uma vida regalada, uma vida sem tribulações, uma vida sem problemas, sem enfermidade, sem desemprego. Todos nós queremos esta vida, mas infelizmente não é isso que acontece. Às vezes nós padecemos aflições, lutas, reveses, mesmo estando na presença de Deus, vivendo em Deus, vivendo em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses, assim como recebeste a Cristo, também andai nele. Às vezes eu e você estamos andando em Cristo, fiel à palavra, fiel aos mandamentos do Senhor, mas as coisas acontecem em nossas vidas e muitas vezes essas indagações vêm em nossos corações. Muito bem, isso vem na vida do profeta Elias. Todos nós, quando falamos de Elias, falamos de suas realizações, de seus milagres, do seu arrebatamento miraculoso, de tudo que Deus fez através dele. Aqui, Deus vai mostrar mais um milagre vindo dele, uma profecia que ele deu para Acabe, e está se cumprindo cabalmente. Enfim, todos nós espelhamos nisto, olhamos para isto. Mas quando olhamos, esse versículo nos mostra que a vida de Elias, meus amados, não era uma vida regalada, não era uma vida de tranquilidade, não era uma vida só de bonança. Elias passava por privações, sim. Elias passava por dificuldades, sim. A Bíblia não diz muito sobre Elias, só fala que ele era um tesbita, mas não fala o seu passado, não fala de onde ele veio, como ele vivia, não fala. Só diz que ele era um profeta de Deus. O autor de Reis, ele foca nos milagres que Elias fez, mas não conta a vida que Elias vivia quando estava lá na sua caverna, quando estava em sua casa, quando estava lá no seu particular. O autor não diz isso. E Elias, querido, aqui estava obedecendo uma palavra de Deus. Deus fala: Elias, vai lá e fala assim, assim para Acabe. Ele dá profecias. Agora Elias corre para o ribeiro de Querite. E lá fica lá que eu vou mandar uns corvos te abençoar, te alimentar. E lá, meu querido, Elias experimentou a solidão. Ali não tinha amigos, ali Elias não tinha companheiros, ali Elias não tinha parentes, ali Elias não tinha esposa, não tinha nada. Era só ele, Deus, aquele riacho correndo ali e os corvos que vinham de manhã e de noite trazer alimentação para Elias. Uma vida de solidão, querido, uma vida diária, onde ninguém via o choro de Elias, onde ninguém via as suas lamentações, onde ninguém via a sua solidão, ninguém via as suas tristezas, suas angústias, ninguém via. Mas assim vivia Elias
até que aquele ribeiro secou completamente, não tinha como tirar água. Deus fala, Elias, vai lá para tal lugar que tem uma mulher viúva que vai te alimentar. E Elias vai lá para Sarepta e fica lá na casa de uma viúva, e não tinha nada para comer, não tinha marido, tinha um filho, que não tinha, a mulher não tinha esperança. Ela falou com Elias, ó, tem aqui uns gravetos, estamos em casa um pouco de óleo, um pouco de farinha, vou cozinhar e vou comer, e eu e meus filhos vamos morrer. Mas aquela mulher, de uma maneira miraculosa, Deus usa aquela mulher, e aquela mulher sustenta o profeta Elias. Agora o filho daquela mulher morre, e ela vai até Elias, Elias pega a criança e leva para o seu quarto, e lá, querido, Elias abre todo o seu coração para Deus. Primeiro, aqui, nesse ponto, a Bíblia diz, ali Elias expõe toda a sua realidade para Deus, ele expõe em oração, e o autor diz, Senhor, até esta viúva, pobre viúva que me acolheu, que me sustenta, que me ajuda, tu afligiu. Ou seja, a vida desse homem era uma vida de aflição. A vida dele era aflita, não era a vida de bonança como nós pensamos. Não é porque ele orava, não é porque os milagres aconteciam através da sua vida, que sua vida, era uma vida regalada. Eu quero ser como Elias, você quer ser como Elias? Claro que queremos, mas nós não queremos viver a vida que Elias viveu. Nós não queremos pagar o preço que Elias pagou. E nós, queridos, estamos assim. Nós reclamamos da vida, ó Deus, e quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos o quanto Deus tem feito milagres em nossas vidas, como as coisas têm acontecido. Sabe, queridos, mas na nossa intimidade com Deus, no nosso quarto de oração, é ali que nós expomos as nossas mazelas, é ali que nós expomos nossas necessidades, é ali que nós abrimos toda a nossa alma para Deus, é ali que nós rasgamos, tiramos toda a máscara. Agora aqui Elias não precisava fazer orações lindas, Elias não precisava impactar, impressionar as pessoas com sua autoespiritualidade, não, ali era Elias e Deus. Lá no ribeiro de Querite era Elias e Deus. Lá no deserto, na caverna, era Elias e Deus. Sabe, queridos, essa vida que Elias tinha, era essa vida íntima de Elias, uma vida solitária, uma vida de dores, uma vida de angústias, de lágrimas. Sabe, querido, esse é o evangelho que Jesus deixou para nós. O evangelho é que nós devemos pagar um preço para sermos usados por Deus, para ver os milagres acontecerem na nossa vida. É esse o evangelho que Jesus deixou. Se eu quero ser uma pessoa usada por Deus, se eu quero viver uma vida de piedade, eu vou padecer perseguições, como diz o livro de Atos. Uma vez alguém falou comigo, um pastor de uma igreja, eu estava sozinho orando, ele me chamou e falou, Carlos, você tem um chamado para a intercessão, tu tem um chamado para a oração, e a vida do intercessor é uma vida solitária. Você nunca vai ter ninguém te acompanhando em suas intercessões, não vai ter ninguém acompanhando em suas reuniões de oração, que você vem sozinho. Mas essa vida de intercessor, sabe, querida, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, uma vida solitária às vezes, uma vida de lágrimas, de choro. Mas quando você vê na história homens como Elias, como chorou, como se angustiou, como Deus usou aquele homem. Hoje o que a história conhece de Elias não é um Elias lá choramingando, um Elias triste, um Elias angustiado. A história conhece um Elias de triunfo. As pessoas vão conhecer a mim e a você por nossos triunfos. E o reino de Deus conhece por nossas lágrimas que nós derramamos diante de Deus. Então a vida do homem de Deus é assim. Lá fora você é exposto, você é conhecido como homem de Deus, homem de oração, uma pessoa ao espiritual. Mas lá no nosso quarto, quando nós tiramos a nossa roupa espiritual para Deus,
nós derramamos diante de Deus, é isso que Deus quer. Elias tinha uma vida de triunfo, querido, uma vida de vitória lá fora. A sociedade via os milagres através de Elias, porque lá no quarto tinha um Elias que chorava, porque lá na intimidade tinha um Elias que se derramava diante de Deus. Este é o Elias que Deus conhece. Esse é o Elias que Deus certamente apresenta para nós. Olha, Elias foi um homem de vitória, sim, um homem de realizações, mas foi um homem que tinha uma intimidade com Deus. Ele ia para o quarto, chorava com Deus, e vivia angustiado, vivia solitário, mas confiando plenamente nas misericórdias e providências de Deus. Então, querido, se você e eu, nós queremos ser como Elias, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. E é lá no quarto que nós pagamos este preço. É lá na intimidade que nós pagamos este preço. Deus tem muito mais para realizar através de mim e de você. Mas isto acontecerá quando eu e você entrarmos no nosso quarto, vivemos como Elias viveu, uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de clamor, uma vida de lágrima, uma vida, de mãos consagradas a Deus. Então a Bíblia diz que Elias orou a Deus e o menino ressuscitou. E Elias entregou para a mãe e falou: nisto reconheço que tu és homem de Deus. É isso que a sociedade vê em nós, homens e mulheres de Deus. Mas o quarto revela para Deus quem nós somos. A nossa vida lá fora nos revela para as pessoas o que somos. E nosso quarto nos revela para Deus quem nós somos. Pense nisto, fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.